sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Como ela estava dizendo, a gente vai ver se volta ao normal aí os horários. Porque muita gente não consegue chegar a tempo na semana, com o horário de 6h30. Amanhã, às 15 para 7, a gente começa. Quando você encontrar, você dá um glória a Deus de crente. Glória a Deus! Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Veja uma coisa diferente aqui acontecendo. O que, pastor? As pessoas se prostravam aos pés do Senhor Jesus ou não? Sim. Era comum as pessoas virem se prostrarem aos pés do Senhor. O que não era comum era um chefe de sinagoga fazer isso. Quem está me ouvindo? Era comum uma mãe se prostrar: Senhor, eu tenho uma filha endemoniada em casa e eu vim pedir ao Senhor por ela. Um pai trouxe o filho até Jesus, o filho possesso, e o pai se prostrou. Leprosos se prostravam. O que não era comum era um chefe de uma religião se prostrar diante do Senhor. Porque os chefes da religião da época, fariseus, líderes de religião, chefes de sinagoga, não consideravam Jesus como Senhor. Quem está me ouvindo? Por isso não se prostrava. Você já se prostrou ao Senhor Jesus? Porque você reconhece Ele como Senhor, não é isso? Porém, o chefe da sinagoga estava mais acostumado às pessoas se curvarem a ele, não ele se curvar a ninguém. Porque muitos chefes de sinagoga eram orgulhosos. Quem está entendendo? Eles não baixavam a cabeça para ninguém. E várias vezes que Jesus abriu a boca, chefes de sinagoga incitavam o povo contra Jesus, porque eles não acreditavam em Jesus, não. Quem está entendendo? Mas esse homem chamado Jairo, que a Bíblia diz aqui, eis que chegou a ele um dos principais. Além dele ser da sinagoga, ele não era um qualquer. Ele era uma pessoa principal. Principal quer dizer dos primeiros, os mais destacados, o mais famoso. Todo mundo conhecia Jairo. Jairo era uma pessoa ilustre, rica. Quem está entendendo? E você vê um homem, chefe de uma religião, sinagoga, da religião judaica, e rico, se prostrar a Jesus naquela época, dificilmente você viria isso. E por que esse homem vem e se prostra, pastor? Porque ele tem um problema na casa dele. E o problema que ele tem na casa dele, o título dele não foi suficiente para resolver. A posição que ele tinha de chefe da sinagoga não adiantou nada. Porque o problema que ele tinha em casa naquele momento, nenhum homem, nenhum médico poderia resolver. E ele era rico. Se ele quisesse, e com certeza ele fez, deve ter consultado o melhor médico, ou o melhor remédio. Mas ele tinha um problema em casa. E foi um problema em casa que levou ele até Jesus. Muitos de nós fomos trazidos até Jesus por causa de um problema em casa, ou um problema pessoal, um problema de saúde. Dificilmente alguém procurou uma igreja ou procurou Jesus quando a vida dela estava em festa. Geralmente é quando alguma coisa está dando errado, não é assim? Mas glória a Deus. Se para a gente buscar a Deus foi preciso um problema na nossa vida sem solução,
Então nós podemos dizer glória a Deus pelo problema. Se não fosse o problema, nós não estaríamos na presença do Senhor. Hoje, você que já está na igreja, já não devia mais estar na igreja só porque você tem um problema para resolver. Deveria o crente hoje estar na igreja porque ele ama Cristo. Que com problema ou sem problema, o verdadeiro crente está no culto. Falsos adoradores só buscam Jesus quando a barriga dói. Aí ele vem e recebe a cura, desaparece, só vai voltar quando doer de novo. Tem gente assim, ingrata. E aí, olha só, chegou a ele um dos principais da sinagoga e se prostrou aos pés de Jesus. Se prostrar diante de alguém, você fica menor ou fica maior do que essa pessoa? Você fica menor. Ele estava acostumado às pessoas beijar a mão dele. Ele estava acostumado às pessoas pedir conselho para ele, pedir ajuda para ele, pedir orientação para ele. Ele está acostumado a estar por cima. Quem está entendendo? Mas o problema fez ele descer aos pés de Jesus. E agora, quando ele chega diante de Jesus, ele não chega mais com autoridade, ele chega se humilhando. Ele se humilhou diante da pessoa certa? Sim. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus, leia aí o versículo 24. Jesus o quê? Foi com ele. Ele foi buscar o quê? Ele foi buscar ajuda, foi buscar socorro. Ele foi buscar Jesus e Jesus foi com ele. Quando você vem na igreja, você vem buscar o pastor ou vem buscar Jesus? Se vier buscar o pastor, você vai sozinho, porque ela não deixa. Mas se você vem buscar Jesus, você vem no lugar certo. Algumas pessoas têm a seguinte opinião: eu não preciso de estar na igreja, no templo, para falar com Deus. Precisa. Se a pessoa disser, eu não dependo do templo para falar com Deus, eu até concordo. Mas que eu preciso estar lá, eu preciso. Eu não dependo de igreja, de estar na igreja para falar com Deus. Depende. Se você quiser falar com Deus em casa, você consegue? Então significa que você não depende de estar no templo, mas você precisa. Por que eu preciso? Depender não, mas precisar eu preciso. Porque a Bíblia diz, está escrita: minha casa será chamada casa de oração. Então eu preciso estar lá. É onde a congregação se reúne. Amém? É onde os irmãos entram em comunhão e buscam a Deus. E você sabia? Talvez você não sabia disso, que quem despreza culto, quem tem essa opinião, que eu não preciso de estar na igreja, no templo, para buscar Deus, quem despreza isso está contra a palavra. Porque a Bíblia diz: não abandoneis a vossa congregação. E a Bíblia diz: bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E onde os crentes mais se unem, onde que é? Na igreja. É na igreja que a igreja está orando num só espírito, num só propósito. Tem muito crente que desconhece o valor de estar no culto. Por isso que ele não se importa de faltar no culto. Porque ele não conhece o valor de estar reunido com outros irmãos. Quem não conhece esse valor, se vier tudo bem, se não vier, amém, nem liga. Mas para quem já sabe o valor que tem, está no meio dos irmãos adorando a Deus, não abre mão de culto por qualquer coisa não. Eu fico triste com o crente, não com o crente que falta no culto, não é isso. Eu fico triste com o crente que falta em culto por qualquer bobagem. Se faltou porque foi socorrer alguém, ou faltou porque estava doente, ou foi trabalhar, isso aí, amém. A gente entende. Sabe o que entristece o pastor?
É a pessoa dizer assim: hoje eu não estou afim não de ir em culto não. Aí é triste. Por quê, pastor? Porque isso só mostra o quanto ela está longe de Deus. Você ter sido impedido de estar no culto por alguma dificuldade, algum problema, amém. Mas quando você pode estar no culto, mas você arruma um jeito de não estar. E tem gente que tem mais medo de um pastor, de uma pastora, do que de Deus. Quem está me ouvindo? Tem gente que diz assim: você não fala com o pastor não, que eu não vou não. Quem é que sabe todas as coisas? É o pastor ou é Deus? Isso aí só mostra que a pessoa não tem temor a Deus, ela tem temor a pastor. E Deus não manda você ter temor a homens. Você não tem que ficar preocupado com o que o pastor achou, o que a pastora achou, de você não estar no culto que Deus mandou você estar. Você tem que estar preocupada com aquele que falou no teu coração: vai na minha casa hoje. É com ele que você deveria se preocupar. Tem gente que tem temor de pastor. Se você não quiser vir, eu não posso fazer nada. Se você fizer corpo mole, o que eu posso fazer? Nada. Só vou orar por você para que Deus se desperte. Mas aquele que fala no teu coração: minha serva, vai hoje na minha casa me buscar, que eu quero falar contigo, eu tenho algo para te entregar. Quando você está de coração duro, o coração insensível, você não ouve a voz do Espírito Santo, porque ele não fala no ouvido, ele fala aqui, mas você só vai conseguir captar o que o Espírito Santo está falando se você tiver com o coração sensível à voz dele. Se você endurecer o teu coração, você dá ouvido a parente, amigo, vizinho, e deixa de dar ouvido a Deus. Toda pessoa que está com o coração duro, ela procede assim. E o que deixa um coração duro, pastor? Pecado, desinteresse com as coisas de Deus. Que à medida que você se afasta das coisas de Deus, as coisas do mundo, da carne, vão ganhando terreno na tua vida. Por isso que existem pessoas que eram tão fiéis, tão fervorosas, e hoje é até contra a igreja, contra a palavra. Mas ele chega e insistiu. Olha o versículo 23. Insistentemente suplicou. Ele chegou dando ordem ou suplicando? Suplicando. Ele estava acostumado a dar ordem, porque ele era o chefe da ordem, não dá. Mas agora ele está suplicando. E suplicar é pedir pelo amor de Deus. Senhor, vai na minha casa. A minha filhinha está morrendo. E tudo indica que é filha única. A menina tinha 12 anos. Já mostra aí que tem uma coisa meio estranha acontecendo. Por quê, pastor? A menina tinha 12 anos e é filha única. E ainda está morrendo. É a única filha que ele tem e está morrendo. Esse homem é chefe da sinagoga, ele é judeu. E raramente naquela época você viria um judeu com um filho só. Porque judeu, meu filho, põe filho novo. Naquela época, quanto maior a família, mais poderoso era o judeu. Quem está entendendo? Então, por esse homem ter só uma filha de 12 anos, significa que ele tentou ter mais filhos e não conseguia. E a única que ele tem está doente e vai morrer. Então, com certeza, ou nesse homem chamado Jairo, ou na esposa dele, ou nos dois, tem algum problema que é o ventre dela não segura a criança, ou eles tentavam e com muita dificuldade conseguiram ter uma filha só, e agora aquela única filha vai morrer. Imagina a tristeza. Porque se fosse um casal que estava indo tudo bem, não teria só uma filha com 12 anos. Teria pelo menos uns 3. Porque um casal judeu normal naquela época era de 3 para cima. Quem está entendendo? Mas já vai 12 anos e ainda está morrendo a menina. E quando Jesus animou ele, eu vou com você, ele já se alegrou. A melhor coisa que tem
é quando Jesus vai com você. É quando Ele vai andar contigo. Mas Ele só anda com você se você buscar Ele. Se você falar, pode deixar que eu resolvo aqui. Jesus não iria lá não. Jesus só foi porque Ele viu que Ele não resolvia. Então Ele foi chamar Jesus para resolver. Enquanto você achar que resolve, Ele não vai com você. Quem me ouviu? Tem gente que pensa que Jesus vai entrar no hospital ali e vai curar todo mundo. Ele pode, Ele tem poder para isso. E por que Ele não faz, pastor? Porque tem gente que não clama. Tem gente que quando vai clamar e quando vai orar por ela, diz, eu dispenso a tua oração, que eu já tenho a minha fé. E eu nem, às vezes uns dizem, eu nem acredito nisso. Então por que Jesus vai operar se a pessoa está dizendo que não crê? Um dia eu fui orar por uma pessoa e ela falou assim, não precisa orar não, porque eu não acredito nessas coisas não. Eu falei, eu nem. Você não quer que eu ore? Eu oro. Todo mundo tem o direito de crer ou não. Mas Jesus foi com ele. E agora ele já está voltando para casa com a solução. Coisa boa, né? Quando o pai de família está desempregado e ele sai de manhã, ele quer voltar para casa com o quê? Você não sabe não? Ele saiu para procurar emprego. Ele quer voltar com o quê? Empregado, com a proposta, com a solução. E chegar em casa e a mulher triste olhar para ele, marido, e aí, como é que foi? E ele dá um sorriso e falar, consegui emprego. Nesses dias de hoje é um milagre. Imagina a alegria de uma esposa, de uns filhos, de um lar em que já estava começando as contas a atrasar, acumular, passar fome, e o marido chega e a mulher olha para ele e diz, me diz uma coisa boa, você conseguiu? E ele diz, estou empregado, começo amanhã. É uma bênção, né? Então ele foi buscar a solução e veio com a solução. Ele foi buscar Jesus e vem com Jesus. Mas vai entrar alguma coisa no caminho. A Bíblia diz, olha isso aqui eu vou ler rápido. Grande multidão o seguia. Olha que ele foi buscar Jesus, Jesus foi com ele, mas uma grande multidão está vindo também. Quando você for buscar Jesus, busque Jesus, deixa a multidão para lá. O que, pastor? Geralmente quando você vai buscar Jesus, a multidão entra no caminho, viu? Cuidado com a multidão. A multidão representa parente, amigo, gente que vai entrar, tropeçar na frente tua, te tirar do caminho. Mas ele foi, Jesus foi com ele, grande multidão a comprimia. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Glória a Deus. Você acha que Jairo deu glória a Deus nessa hora? Não deu não? Por quê? Ele estava com um problema em casa e a menina estava morrendo, estava perdendo as forças. Ele já estava com medo de chegar lá e não dar tempo. Quem está entendendo? E veio a multidão. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus. É fácil você andar com a multidão te apertando? Não é. Então Jesus ia depressa ou devagar? Devagar, porque a multidão agarra, toca, puxa ele, grita ele, e Jesus para e Lázaro, aliás, Jairo, Senhor, vamos, minha filha vai morrer, porque à medida que o tempo vai passando, e você tem a impressão que o teu problema está piorando. É assim, não é? Quando você clama a ajuda do Senhor, e ela não vem imediatamente, significa o tempo está passando. E aí você pensa no teu problema, será que vai dar tempo?
Porque eu pedi ajuda dele, mas ele ainda não fez, ele ainda não operou. E a situação está se agravando, o negócio está ficando pior. E quando eles estão indo, não, agora Jesus vai. A multidão lá, que Jesus começa a ir, mas aí vem uma mulher. E a Bíblia diz que a mulher toca nas vestes de Jesus, e Jesus que ia para a casa de Jairo, parou de novo. Imagina a angústia no coração daquele homem que está com a filha morrendo em casa. Quando você está com um problema desse, e que você liga para o SAMU, você espera que ele chegue em quanto tempo? Meia hora? 2 horas? Alguém está passando muito mal, está dando convulsão, e você liga para o SAMU, para uma viatura, você quer que chegue logo, né? E Jesus vai e para, porque a mulher tocou nele. É que Jairo era um homem inteligente, paciente. Mas a mulher toca nele, está todo mundo esbarrando em Jesus, empurrando Jesus, puxando a veste dele, e aí de repente uma mulher toca nele, Jesus para e faz uma pergunta: quem me tocou? Isso é para endoidar qualquer um. Se você está com pressa, está com alguém morrendo na tua casa, e ele ainda para e diz: quem foi que tocou em mim aí? Não é possível. Imagina Jairo pensando: mas não é possível. Está todo mundo tocando, esbarrando nele, ele vai parar e vai querer saber quem foi. Mestre, minha filha está morrendo. Quem está entendendo a situação? Se ponha no lugar de Jairo agora. Tua filha está morrendo em casa. E Jesus parou para dizer: quem foi que me tocou aí? E não, ó, calma, Jesus não está com pressa não. Quem está com pressa é Jairo. Quem está com pressa é você. Quem está com pressa sou eu. É a gente que tem pressa, Jesus não. Por que Jesus não tem pressa, pastor, e nós temos? É porque está fora do teu controle. Por isso você tem pressa, mas está no controle dele, ele faz na hora que ele quiser. Você acha que Jesus está com pressa de operar na tua vida? Nem um pouco. Por que ele não está com pressa? Porque ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê nele e alguém disser: olha, não adianta mais, morreu, Jesus nem por isso vai ficar apressando a coisa. Nossa, vamos correr lá antes que morra. Bom, se morrer eu ressuscito. Se morrer ele ressuscita, glória a Deus. Jesus tem tudo sob controle. Às vezes você e eu somos seres humanos. A gente vai ter impressão, não é verdade, mas nós vamos ter a impressão de que o Senhor não está com pressa não. Você já teve essa impressão? Poxa, parece que Jesus nem está ligando. Estou sofrendo tanto, a coisa está piorando e ele não opera. Eu já pedi, eu já clamei, já orei, eu fiz campanha e nada. Não dá a impressão que o Senhor não está se importando? Quem já teve uma impressão assim? Eu já. Eu não disse que você acreditava que Jesus não estava ligando, mas dá a impressão que ele não está se importando. Mas é só impressão, viu? Ele está se importando sim. É que às vezes a pessoa tem vergonha de dizer a verdade. Eu tive a impressão que o Senhor não vai operar não. Todos nós aqui já tivemos essa impressão sim. Você já teve. Falta sinceridade aí, porque você já teve sim. Alguma vez na vida você já teve, ou não? Nossa, parece que ele não vai operar não. Porque já vai fazer 2 meses que eu pedi e até agora nada. A impressão vem porque nós somos humanos. O que você não pode é deixar a dúvida se instalar em você e tirar a tua fé. E você acreditar de uma vez por todas que ele não vai operar coisa nenhuma. Aí não. Então quando a dúvida vier querendo se instalar no teu coração, vá para o joelho e fala com Deus: meu Deus, uma dúvida está querendo entrar em mim, mas eu me recuso a duvidar. Me liberta dessa dúvida, porque eu quero continuar crendo que o Senhor vai operar. A dúvida é tentação. Todos nós somos tentados a duvidar.
Todos nós, eu, você, qualquer um de nós. O que a gente não pode é deixar a dúvida se instalar em você, e você se tornar incrédulo. Então, toca nele, Jesus pergunta quem tocou, e aí aparece a mulher: Senhor, foi eu que toquei. E a Bíblia diz que a mulher declarou a Jesus toda a verdade. Que verdade? Da vida dela. Então essa mulher contou uma história para Jesus de como tinha sido a vida dela. Quem está entendendo? E para você contar uma história do que foi na tua vida, leva tempo. Mas tem alguém ali com pressa. Você está entendendo? Tem alguém que está com pressa porque a filha está morrendo e vai parar para ouvir uma mulher contar toda a história dela. Que tem gente para contar testemunho da trabalho. Jesus tinha toda a paciência para ouvir a mulher. Mas tem um do lado dele que está com a filha morrendo em casa. E a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 33: Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Oh, meu Deus do céu! Quanto tempo você acha que leva para você contar para Jesus toda a verdade que já aconteceu na tua vida? É uma história também. Quem tem história para contar? Do que Deus operou, quando começou, lá atrás, quando você se converteu, quando desceu as águas. É chão, não é? E a mulher vai contar: Jesus, deixa eu contar para o Senhor o que aconteceu na minha vida. E a mulher começa a desenrolar um carretel. E vai desenrolando aquilo. Imagina Jairo assim, ó: oh meu Jesus, vamos logo, a minha filha está morrendo. É claro que ele não falou isso com Jesus, mas e o coração? O coração está acelerado. Que quanto mais tempo a mulher leva para contar a história, menos vida a filha dela vai tendo, a filha dele. E o mais incrível é a coincidência. Que coincidência! A mulher vai contar a história dela para Jesus e diz para ele, que ela sofria 12 anos. E a menina que está morrendo tem 12 anos. A menina que Jairo está perdendo tem 12 anos de vida. E a mulher que está contando o milagre estava perdendo sangue, perdendo vida há 12 anos. São coincidências da vida, quem está entendendo? E aí, até que a mulher desenrolou aquele carretel todo, versículo 15, falava ele ainda, Jesus falava ainda com a mulher, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? É aqui que eu queria chegar. É aqui que eu queria chegar, nesse ponto. Porque isso aqui é muito importante você entender, porque Deus, Ele fala no nosso coração nessa noite. Jesus está falando com a mulher: filha, ó, vai em paz, a tua fé te salvou, viu? Enquanto Ele fala com a mulher, chega alguém da casa de Jairo. Quem é da tua casa é o que teu? Parente. Da tua família é parente, não? Chegou um parente. Olha a palavra de ânimo que o parente deu para Jairo. Qual foi a palavra de ânimo? Olha só a palavra de ânimo, ó. Falava Jesus ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Isso é uma palavra de desânimo danada, é ou não? E esses homens, essas pessoas chegaram, parentes de Jairo, chegaram dizendo: ó, não adianta mais não, rapaz, acabou, sua filha morreu já, não incomoda mais Jesus não. Tem gente que pensa que quando você vem na igreja orar, você está vindo incomodar Jesus. Por acaso Jesus fica incomodado com a tua oração? Jamais. Foi Ele que mandou você vir. Não foi Ele que disse: clama a mim e responder-te Ele. Não foi Ele que convidou: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos.
Então por que Jesus ia ficar incomodado com a tua oração? Então quando um incrédulo, amigo teu ou parente teu, abrir a boca e dizer para você assim, ó, para de incomodar Jesus, que Jesus não vai te atender não. Jesus tem mais o que fazer. Fala para esse incrédulo se arrepender do que disse. Fala para ele assim, ó, com todo respeito, educação e carinho, vá cuidar da sua vida. Tem gente que tem dificuldade de falar isso para parente. Eu não tenho não. Tem gente que tem medo de ofender, de magoar. Oh, meu filho, eu tenho uma facilidade de falar para alguém, ó, vai cuidar da tua, que eu cuido da minha. Eu não tenho essa dificuldade não. Sabe por quê, meu irmão? Quanto mais interferência você deixar de terceiros na tua vida, pior para você. Tem gente que aceita pessoas metendo o bico na tua vida, teu casamento, o que você tem que fazer, o que você tem que comprar, o que você tem que vender, se intromete em tudo que você quer fazer. Por isso que eu aconselho você não ficar abrindo muito a sua boca quando você está planejando algumas coisas. Vai entrar areia. Quem está me ouvindo? E aí, olha só, não incomodes mais o mestre, tua filha já morreu. Tem gente que tem prazer de dar notícia ruim. Olha para mim aqui. Você já conhece alguém assim? Que quando tem que te dar, vamos supor que você ganhou 5 mil reais. Você foi sorteado lá no mercado e quem ganhou aquela moto foi você. E alguém que estava lá que não gosta de você, viria trazer a notícia que você ganhou? Claro que não. Você acha que alguém que não gosta de você ia ter a alegria de chegar, sabia que você ganhou uma moto lá embaixo no mercado? É ruim que vai dar para ver você alegre, para ver você sorrindo. Tem gente que não quer ver isso não, meu irmão. Mas se foi uma moto que roubaram e a moto era tua, oh meu filho, antes do repórter chegar na tua porta, ele já chegou. Sabia que acabaram de roubar a sua moto? Que tem gente que tem prazer em trazer desgraça. Tem gente que é porta-voz de Satanás. Porque quem gosta de ver você cabisbaixo, triste com a notícia ruim, é Deus ou o diabo? Então tem gente que adora. Por isso que sai caçando notícia ruim. Quando acha uma notícia, vixe, você sabe o que aconteceu ali agora? Engraçado que quando acontece alguma coisa boa e você pergunta para ela, vem cá, você sabia daquilo que aconteceu? Sabia, por que você não me contou? Oh, mas nem me lembrei. Quando a coisa é boa. Mas quando a tragédia, oh meu filho, está na ponta da língua. Fuja de gente assim. Não fique emprestando os seus ouvidos para gente que só gosta de contar derrota, não, irmão. Isso contamina. E quando você ouve uma palavra dessa, você não adianta você dar glória a Deus da boca para fora aqui dentro, mas depois está lá você na rodinha do escarnecedor, engolindo aquela baboseira toda. Tem que ser verdade na tua vida que você está ouvindo aqui. Sabe qual é o problema de muito crente? Ele ouve algo na igreja, ele dá glória a Deus, ele concorda, ele diz amém, mas daqui a pouco ele está lá. É só de fachada. É falso. Seja autêntico, seja verdadeiro. Não, Deus falou para mim para gente sair fora. Então quando chegar tentando me puxar para a rodinha, eu saio fora. Quem está me ouvindo? Eu volto a dizer, você não tem que ter temor do teu irmão ficar sabendo, da pastora, do pastor. Você tem que ter temor daquele que vê tudo, vê você onde não é para você estar. É com ele que você deveria se preocupar, porque ele vê todas as coisas. Eu não vou ficar aqui nesse meio não, no meio dessa palhaçada aqui não, porque o meu Deus está me vendo. O meu Senhor que eu sirvo, que eu amo, não me quer nessa situação, então eu não vou ficar aqui. A tua preocupação não deveria ser com o irmão da igreja ter passado e viu você lá.
com ele não. Esquenta com aquele que sabe quem é você, porque foi ele que te fez. Amém? E aí, olha isso aqui, ó. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Para um instante e pense em alguém que só sai derrota da boca. Lembrou de alguém? Quem lembrou rapidamente de alguém quando abre a boca é só desgraça, só derrota? Esse dia minha esposa repreendeu-me. Porque tem coisa, meu irmão, que tem gente que até a pessoa que está sendo usada pelo diabo não percebe que está. Um dia Jesus repreendeu Pedro. Aliás, repreendeu Satanás que estava usando a boca de Pedro. Nem Pedro percebeu que o diabo estava usando a boca dele. O Pedro abriu a boca e falou uma coisa lá e Jesus falou: Satanás, cala-te. Jesus estava falando com o diabo que estava se aproveitando da falta de vigilância de Pedro, que abriu a boca para falar umas coisas lá e Jesus teve que repreender. Jesus me ensinou e eu aprendi, e ela também, que tem certas setas que vêm através de palavras de pessoas, que se você disser amém para aquilo, aquela seta vai te atingir. E nós já aprendemos a repreender. Quando a gente percebe que é o diabo na palavra, está repreendido aí, Satanás. A gente que está no espírito, a gente percebe que é o diabo com a seta ali. Não é maldade nem ruindade da pessoa, é o diabo usando ela porque está fraca. Eu vou falar na boca dela. Tomara que esse pastorzinho aceita o que eu estou falando. Aí eu enfio essa tristeza nele. Aqui não, Satanás. Na lata ela repreendeu. Está repreendido essas palavras em nome de Jesus. Tem gente que fica chateada. Nossa, não precisa isso. É porque não sabe com o que a gente está lidando. Alguém vem e olha para a irmã Eliana: nossa, irmã Eliana, a senhora está tão abatida hoje. Aí a irmã Eliana: você acha? Já era. Se não estava abatida, vai ficar. Por que, pastor? Que o diabo ele é sutil. A seta do diabo, a Bíblia fala de seta inflamada do maligno. Sabe o que é inflamada? É venenosa. Ela não vem fazendo lá, ela vem suave. E às vezes vem da boca de alguém que você gosta. E se você não estiver vigiando, você não percebe que aquilo ali é uma seta querendo achar um caminho para deixar você exatamente no jeito que estão falando. Aí alguém chega nele: nossa, você está tão abatida hoje, mas a irmã Liana está no azeite danado do fogo. Está repreendido em nome de Jesus essa palavra. E ela vai dizer: nossa, que ignorância. E ela vai dizer: não é com você, não foi com você não. Você não entendeu nada, eu estava repreendendo porque eu estou alegre, o meu Senhor me alegra. A gente tem que aprender a reagir, meu irmão. Não fica aceitando palavra de seta não, porque uma hora dessa você vai aceitar uma palavra que está vindo do profundo inferno. E você, para agradar, ou para não deixar ninguém chateado, acaba dizendo: você acha mesmo? Ah, eu acho, está tão acabado. Só falta dizer: eu também acho. Danos. Agora se alguém fala: nossa, você está bem hoje, aí você diz: amém, glória a Deus. Concorde com aquilo que é bom, que disserem a teu respeito, mas não concorde com aquilo que é venenoso contra você, não, meu irmão. Não ajude o diabo a te destruir, não. Que o que mais tem nesses dias que nós estamos vivendo, tem um que Jesus, me fala, não fala. Tem um que eu chego lá e converso um pouquinho, eu falo: vamos embora, não dá para ficar aqui não. Porque a cada 10 palavras que saem, 8 é o seguinte: mas tá ruim, né? Mas vai ficar pior. Você viu quando morreu? Mas vai morrer muito. Ixi, o fulano está gritando, né? Sai do meio disso, meu irmão. Eu não aguento. Às vezes a pessoa fica meio assim: nossa, pastor, parece que mentir. Não é. É que eu não aguento ficar muito tempo num ambiente que só sai derrota. Ou conversa fiada, ou conversa suja. Eu não suporto. Na verdade não sou eu só, é o que está em mim. Tomara que o que está em você
E você não suporte também ficar muito tempo no meio de abobrinha. Sabe de onde que eu não tenho pressa? De estar na igreja, no meio dos irmãos. Às vezes tem pastor orar. Eu tenho prazer de estar aqui. Quem está entendendo? Olha isso aqui, para encerrar. Quando alguém chegou dizendo: Jairo, não incomoda mais o mestre que tua filha já morreu. Está dizendo o seguinte: ó, não tem mais jeito para a sua situação não. Tem gente que adoraria dizer isso para você. Sinto te dizer isso, mas tem gente muito próxima à tua que adoraria dizer para você: o teu caso não tem mais jeito. Sabe por que não diz? Porque Deus entrou na história do mundo. E aí, Jesus, sem acudir tais palavras, olha o que Jesus está te ensinando nessa noite e ensinando a mim. Jesus não acudiu aquelas palavras. Ele está te dizendo: não acuda nos teus ouvidos e no teu coração certas palavras de derrota, porque se elas entrarem em você, vai te tornar derrotado, desanimar, para baixo. E aí, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Isso é a palavra que Jairo precisava ouvir. Porque Jairo teve duas palavras. Teve os parentes dizendo: ó, tua filha já morreu, não tem jeito não. Mas ele ouviu também: Jairo, olha para mim, Jairo, não temas, apenas crê. É verdade? Como é que está escrito na tua Bíblia esse versículo, no finalzinho? Não temas, crê somente. Está escrito isso? Tem horas que você vai ter que crer sozinho. Sabe o que significa crer somente? Crer sozinho, porque quem está do teu lado não vai crer. Infelizmente. Não é toda situação que quem está do teu lado vai crer igual você, não. Então não espere que às vezes alguém que está tão próximo de você desenvolva uma fé que consiga crer igual você crê. Nem sempre vai acontecer isso. Tem vezes que você vai estar crendo, mas alguém muito perto de você vai estar duvidando. Por isso que Jesus falou: Jairo, não temas, crê somente, ou crê sozinho. Se alguém não quiser crer junto com você, crê sozinho. A vitória é para você. Quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, você acha que os parentes dele creram? Mas Abraão creu. E creu somente, creu sozinho. E foi, e Deus operou. E aí, olha só: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Glória a Deus. Deixa eu te explicar um segredo. Eu não costumo ir orar na casa de ninguém que está muito tumultuado. Como assim, pastor? Que está cheio de incrédulo, gente debochada em cima. Não me chame para uma situação dessa. Não arruma para minha cabeça não, eu não vou. Que tem gente que arruma umas incrédulos para gente. Ô pastor, dá para você vir orar aqui na casa do meu irmão? Eu falei: eu vou, chega lá, está tendo um forró, está tendo cachaçaiada, bebida, não mesmo. É cada furada. Não é ambiente, momento para aquilo. Eles estão numa churrascada, num forró, numa cachaçaiada. Pastor, dá para você vir aqui orar? É cada furada, meu irmão. Mas ó, quando Jesus foi, ele está indo lá para orar. Orar não, para dar uma ordem à menina para levantar. Só que Jesus está indo e não deixou a multidão acompanhar ele. Porque na multidão tem curioso, tem duvidoso, tem bicão, tem fuxiqueiro, tem gente que não crê, tem incrédulo. Então, no meio de multidão de incrédulo, atrapalha. Quem está entendendo? Então, Jesus chama quem? Pedro, Tiago e João. Não sei porquê, mas em outra ocasião, Jesus subiu um monte
Chegou nos 12 e disse: vocês ficam aqui, mas você e você, vem comigo. Pedro, Tiago e João. Tem até um corinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Será que Jesus fazia acepção de pessoas? Não. E por que às vezes chamavam você, vem, o resto espera aí? Não sei. Está aí um mistério que eu não descobri totalmente ainda, estou investigando. Eu estou fuçando, investigando, perguntando, o Espírito Santo me ensina aqui. Por que Pedro, Tiago e João tinham esses privilégios? E às vezes os outros ficavam até meio enciumados. Mas olha isso aqui, ó. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o quê? Alvoroço, tumulto. Os que choravam e os que pranteavam muito. O desespero tomou conta. A menina tinha 12 anos. Quantos anos tem, Mariana? 13? Morre mais não. Morre mais nunca essa aí. Passou da idade já de morrer. Mariana só vai morrer com 95. Senhor. 95, depois de ver os netos e os bisnetos. Se Jesus não voltar antes. Amém, Mariana? Mariana vai estar assim na igreja, com a bengalinha. O pastor, a essas alturas, já foi. Já vai ser outro pastor. E Mariana com os netinhos fazendo uma bagunça danada. E Mariana sem, quase sem dente a boca. Vem! E dando glória a Deus. Isso é uma história bonita, não é? Não é não? Uma história bonita. A Mariana com 92, com os bisnetos, e no culto, dando glória a Deus. Eu olhei para uma mulher que tinha quantos anos? Uma mulher? 92, né? A mulher aceitou Jesus com 90 anos. Jesus recolheu ela. Olha só. Jesus chega e viu o alvoroço. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40. Quem estava chorando fez o quê? E riam-se dele. Riam-se dele, porém, mandando sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Primeiro Jesus chega e diz: ó, não precisa ficar assim não, porque a criança não está morta, ela está dormindo. Os que estavam chorando começaram a rir, debochar. É claro que a menina está morta, nós vimos ela morrer. Nós estamos acompanhando a casa dela faz tempo. Morreu de coronavírus. Só faltava essa. Porque tudo é coronavírus. Se arrebentar uma unha, foi coronavírus. Bateu o carro ali, quem bateu? Eu bati o carro no coronavírus, só falta isso. Tudo estão colocando na conta do seu corona. Está repreendido em nome de Jesus, troço. Hoje em dia você não pode espirrar não. Sabia que você não pode espirrar na rua? Se você espirrar lá na fila, lá embaixo, você vai abrir um vácuo assim perto de você. Some todo mundo. Vai ter gente fazendo sinal da cruz, vai ter gente fazendo a cruzinha. Está parecendo leproso, né? O povo está muito assustado mesmo. E o medo é porta aberta. Sabe o que Jó disse? Aquilo que eu temia me sobreveio, e que eu mais me receava aconteceu. Então Jó está dizendo o seguinte: tudo que você morre de medo acaba acontecendo. Fecha a porta do medo. A Bíblia diz: não temos, não tenha medo. Então Jesus foi lá e disse umas palavras. Engraçado, se você leu aí, você viu Jesus orando na menina? Ele não orou, ele liberou uma palavra de vida.
Tem pessoas que você já orou e não aconteceu nada, mas de repente você libera uma palavra de vida para ela, ela volta a viver de novo. É verdade. Às vezes não é oração, é uma palavra. Que tem gente que você ora por ela, ela continua sem vergonha. Aí você chega e dá uma palavra para ela, ó, conserta. E a pessoa direito. Você sabia que nem sempre o caso é de oração? Tem gente que pensa o seguinte: não, chama o pastor para orar por tudo. Não é. Às vezes não é nem caso de oração, é caso de uma palavra. Sentar com uma pessoa e dar uma palavra. Porque orar você chega, ora na pessoa, repreende o mal e vai embora. Mas você tem que dar uma palavra. Às vezes é uma palavra que ela vai ouvir que vai mudar tudo. E aí, Jesus disse: Talita, come. Menina, eu te mando, levanta. E a menina abriu os olhos. Sentou. Amém? Todos ficaram admirados. Imagina a cara daqueles que estavam rindo. Porque olha como é que é o povo. Jesus chega lá, eles estavam fazendo o quê? Chorando. Aí Jesus fala: a menina está viva. E eles fazem o quê? Ri. Agora eles estavam chorando, agora estão rindo. E agora a menina está de pé, está viva. E a cara deles? Estão chorando ou estão rindo? Estão admirados. O povo é confuso, meu. O povo debocha, depois acredita, depois ri, depois zomba. O povo é complicado. E aí Jesus ordenou: dê de comer a menina. Sabe o que significa isso? Para resumir aqui, a menina não morreu? Você acredita que essa menina estava sem se alimentar há muito tempo? Porque a menina estava grave, a situação dela não estava? E quem está numa situação grave come comida? Não. Ela devia estar magra, fraca, morrendo, porque ela estava morrendo. Então eu acredito que ela já estava alguns dias sem comer. Aí Jesus chega lá, o que estava matando a menina, Jesus tira e manda a menina levantar. A menina levanta curada. Curada, mas com fome. Quem está entendendo? Para a doença, se expulsa a doença em nome de Jesus, mas a fome não se expulsa em nome de Jesus. Você já expulsou a fome em nome de Jesus? Tua barriga estava roncando, você está quase desmaiando de fome. Aí você pôs a mão aqui com muita fé: eu te repreendo, fome. Vai embora da minha vida em nome de Jesus. Mano, acabou a fome. É assim? Você pode orar pela fome que for, que não vai resolver. Porque com fome você tem que fazer o quê? Comer. Jesus restitui a menina aos pais e deu uma ordem para os pais. Qual foi? Dê de comer a menina. Sabe o que significa? Aquilo que você perdeu, Deus é poderoso para restituir. Mas Ele vai dizer: agora cuida para não perder de novo. Quando Jesus falou dá de comer a menina, significa cuida daquilo que eu devolvi para vocês. Que tem gente que perde porque Deus deu de volta e não cuidou. Glória a Deus. Guarda isso no teu coração, que tudo Deus é poderoso para restituir na tua vida. Só que quando Ele restituir, seja lá o que for, Ele está te dando uma orientação. Cuida, alimenta. Cuida daquilo que eu estou te devolvendo, para você não perder de novo. Curva a sua cabeça um instante. Feche os teus olhos.